Olá, olá, amigo prevencionista, tudo bem com você? Zero acidente por aí? Seja bem-vindo aqui à nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma abordagem cognitiva e comportamental para evitar desvios, né? Não se preocupe que toda semana vamos estar colocando um material novo aqui no nosso canal, fazendo essa abordagem sobre acidentes de trabalho. Não será exclusiva para cognitivo, para abordagem cognitiva ou comportamental. Nós vamos também fazer uma visão holística, né? Que é uma visão geral do sistema, da organização, da gestão, para que a gente possa estar propondo ali as melhorias, as medidas corretivas, protetivas, para que a gente possa estar evitando aí não só os acidentes propriamente ditos, né? Nós vamos tentar também evitar os quase acidentes, desvios e demais. Nós vamos falar nos próximos vídeos o que são acidentes, incidentes, quase acidentes e desvios. Hoje na nossa primeira aula aqui nós vamos fazer essa introdução aqui de como podemos evitar os desvios, né? Os desvios nada mais são do que o início do nosso quase acidente. É a base da nossa pirâmide ali dos acidentes que nós vamos falar também em outra aula. Não se preocupe. Antes de mais nada, vou me apresentar. O próprio nome do canal já sugere, não é mesmo? Me chamo Mário Júnior, sou engenheiro de produção de formação, engenheiro de segurança do trabalho, me especializando em higiene ocupacional e perícias, apesar de já atuar como perito judicial aqui na minha região, que é a 8ª região, perito de justiça também pelo estado. Sou instrutor de combate a incêndio e pânico credenciado aqui no Corpo de Bombeiros do meu estado e sou responsável técnico da Extimprag e Extimfex. Antes de começarmos aqui a nossa aula, nosso conteúdo, desde já eu peço aqui seu comentário após a nossa aula. Se você gostou, curte aí o nosso canal, que ele ajuda bastante no nosso engajamento. A gente consegue alcançar muitos profissionais, muitas pessoas que precisam desenvolver esse conhecimento, né, mesmo em acidentes de trabalho. Nós sabemos aí que nós praticamente estamos numa balança de acidentes e incidentes, né? Vou trazer para vocês aqui em outras aulas as estatísticas que o INSS dá para a gente, de números de afastamento, de valores que são gastos com relação à previdência, auxílio acidente e demais. Então essas aqui são as nossas redes sociais, Mário Júnior ST, nosso Instagram, Mário Júnior SST e o nosso canal aqui no YouTube, Mário Júnior ST. Desde já, ao final do curso, deixa lá seu comentário, deixa sua curtida. Se você gostou dessa nossa aula aqui, faça lá o seu comentário. Se você quer que a gente agregue alguma coisa a mais na próxima aula, com certeza você pode colocar seu comentário, sua dúvida, seu questionamento, que eu vou estar aqui também para aprender com vocês. Sem mais delongas, vamos fazer um questionamento aqui do que seria uma análise cognitiva ou comportamental, né? Ainda não vou falar para você o que seria uma análise aprofundada de uma abordagem cognitiva, uma abordagem comportamental aí do seu colaborador, da sua organização, da sua gestão, não é mesmo? Eu vou dar um exemplo aqui para você de como seria essa abordagem. Nada melhor do que entender uma técnica ou um método a partir do seu exemplo, não é mesmo? Vou colocar um exemplo aqui bem básico, que nós encontramos aqui praticamente em todas as empresas. Você deve ter esse pequeno problema, esse pequeno desvio aí na sua empresa também, não é mesmo? Primeiro questionamento: uso de EPIs. Com certeza você tem algum colaborador que tem uma certa dificuldade em utilizar aquele EPI, não é mesmo? Então a gente vai fazer aquele questionamento, vamos começar a aprofundar. Por que ele utiliza e por que ele não utiliza? Não é mesmo? Vamos fazer a abordagem agora junto àquele colaborador. Por que ele adota aquele comportamento de utilizar ou não o EPI? Ok? Lembrando que antes de realizar a atividade, antes de dar início à sua atividade, o colaborador, de forma inconsciente, ele já projeta o que ele vai fazer durante a tarefa. Ok? Ele já está projetando antes do início da atividade dele como é que ele vai realizar, quais os recursos ele vai precisar para realizar aquela atividade, quais os recursos como equipamento de segurança, quais os outros recursos de ferramenta que ele vai precisar utilizar naquela atividade para desenvolver.
nós vamos falar mais à frente, tá? Não se preocupe sobre essa projeção de atividade, né? De forma inconsciente, o colaborador já mentaliza, já projeta a tarefa que ele vai desenvolver antes mesmo de desenvolver. Então vamos lá. Com relação ao uso do EPI, o colaborador vai adotar dois comportamentos. Ele tem duas opções naquele momento: utilizar o EPI ou não utilizar. Ok? Então vamos fazer algumas ramificações aqui das consequências que pode trazer esse comportamento. Ok? Lembrando que as consequências nem sempre serão negativas, nem sempre serão ruins. Nós temos algumas consequências também que são positivas, tá? Consequência nada mais é do que o resultado de uma ação, ok? Neste caso, a nossa ação aqui será o comportamento, a atitude ou postura que o colaborador vai adotar. Então vamos lá. EPIs. Digamos que o seu colaborador tomou a postura, o comportamento ou a atitude de utilizar o EPI. Utilizando o EPI, quais serão as consequências? Positivas ou negativas? Vamos lá. Utilizando o EPI, ele terá uma proteção num eventual acidente ou possivelmente, futuramente, uma doença ocupacional. Ok? Então eu coloquei aqui um acidente atenuado, tá? De modo geral, de modo básico, né? Um acidente atenuado, ou seja, vai proteger aquele colaborador de um possível acidente. Então, vamos aqui aos resultados dessa consequência, ok? Nós sabemos que um acidente, ele é uma ação incerta e probabilística. O que seria isso? Eu não consigo determinar a data e o horário que aquele acidente vai acontecer. Ou seja, eu estou trabalhando com uma probabilidade ali. Na verdade, não sou eu que estou trabalhando com uma probabilidade. Aquele ali é o inconsciente do colaborador, tá ok? Isso aqui tudo é ramificação do inconsciente do colaborador. Para ele, o acidente, a proteção, no caso, daquele EPI para um acidente, é uma ação incerta com uma certa probabilidade. Ok? Existe uma probabilidade de acontecer. E é uma ação incerta. Pode ou não acontecer. De modo geral, será um resultado positivo caso aconteça o acidente. Aquele acidente será atenuado devido ao EPI. Lembrando que existem N EPIs, N funções, tá ok? Estamos colocando aqui de forma geral. Agora, ao utilizar o EPI, o colaborador no inconsciente vai detectar também um desconforto. Na verdade, isso aqui já vai ser no consciente, no exercício da atividade. Por que o desconforto? Nem sempre nós vamos ter aquele EPI mais adequado para a fisionomia daquele colaborador, ou para ou o EPI mais indicado para aquela atividade, né? Então a gente sabe que em algumas situações o EPI realmente é incômodo, é desconfortável. Parêntese aqui, tá? Nós vamos colocar aqui algumas observações com relação ao desconforto mais à frente. Então vamos lá. O resultado das consequências deste comportamento. Utilizar o EPI me gera uma consequência de desconforto. Lá para o colaborador, isso é uma ação imediata, ou seja, no momento que ele coloca o EPI, ele já sente o desconforto. E ela é certa, uma consequência certa de forma imediata. Então, para o colaborador, aquele desconforto ali terá um resultado negativo para ele, porque vai incomodar durante a atividade, durante o exercício da função. Vamos agora aqui para o outro lado, né? A não utilização do EPI. Ele adotou um comportamento, uma postura, uma atitude de não utilizar o EPI. Quais serão as consequências dessa não utilização do EPI? A não utilização do EPI pode ser que aconteça aquele acidente e ele seja agravado porque não estava utilizando o EPI. Ok? Mas para o colaborador, aquele resultado é incerto. Existe uma probabilidade
daquele acidente acontecer, ou seja, um resultado incerto com uma probabilidade. E caso venha a acontecer esse resultado, ele será negativo, né? Porque ali nós vamos ter sequelas, ferimentos e demais, um real acidente aqui nesse momento. A não utilização do EPI trará também outra consequência para aquele colaborador. Neste caso aqui será o conforto. Se ele não utilizar EPI, ele vai conseguir desenvolver a atividade dele de forma mais rápida, entre aspas, mais eficiente, não vai ter incômodo, né? Então, para ele, a não utilização do EPI durante a tarefa gera conforto. E qual é o resultado desse conforto? É uma ação imediata. Naquele momento que ele está desenvolvendo a atividade dele, o conforto já está sendo gerado. Ou seja, se ele tomar aquela atitude, aquela postura, aquele comportamento, vai ser uma ação certa, não vai ser duvidosa e nem probabilística como as demais. Ok? Então veja só, é uma ação imediata, vai acontecer naquele momento e é certa. E qual o retorno disso para o colaborador? Positivo. Ok? Dentre essas 4 opções que você encontrou aqui de resultados, qual desses resultados vai trazer uma satisfação para esse colaborador? Eu quero que você tenha uma visão agora do colaborador que está exercendo aquela atividade e ainda não tem aquela familiaridade com a segurança do trabalho. Uma pergunta: qual desses 4 resultados aqui você quer como colaborador? Sem dúvidas, aquele resultado que tem uma ação imediata, certa e positiva. Esse aqui vai ser o comportamento que o seu colaborador vai estar adotando, ok? E é você agora com a visão de segurança do trabalho, visão prevencionista. Desculpa. Você que tem a visão prevencionista, você que tem a visão da segurança do trabalho, vai adotar as medidas cabíveis aqui para que essas consequências que podem se tornar negativas com relação ao acidente, possibilidade de quase acidentes, desvios e demais, propor ali as melhorias, como nós falamos. Você vai adotar as medidas cabíveis aqui nessas possíveis consequências. Então você vai fazer o que aqui? Será que eu vou fornecer para ele um EPI mais confortável? Será que eu vou trocar aquele EPI por um EPC? Será que eu consigo ajustar com ele uma outra atividade? Então veja só, não é apenas o EPI que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com toda uma gestão, com todo um comportamento. Então você tem que trabalhar junto ao seu colaborador para que evite os desvios que nós vamos falar mais à frente, ok? Como eu falei para vocês, essa é só uma introdução, uma pequena parte do que a gente vai estar abordando aqui no nosso canal. Mário Júnior, Segurança do Trabalho. Vamos fazer uma abordagem cognitiva, vamos fazer uma abordagem comportamental, nós vamos fazer uma abordagem holística, que é de modo geral da sua organização. Vamos colocar aqui alguns checklists de investigação de acidentes. Nós vamos falar de ferramentas de investigação de acidentes, análise de risco e muito mais. Desde já, obrigado. Se você gostou desse material, dessa nossa aula, curte, compartilha, comenta. Se você quer que a gente agregue alguma coisa nessa apresentação aqui, a gente pode agregar. Se você está com uma outra dúvida em acidente de trabalho, você pode comentar aqui que nós vamos abordar nas próximas aulas. Desde já, muito obrigado, até uma próxima. E todas as aulas eu vou deixar um recadinho para vocês aqui. Neste caso, as consequências dependem do seu comportamento. Grande abraço, pessoal, até a próxima aula.